tema da mensagem hoje é Jesus, o bom pastor. Irmãos, eu sempre me constranjo quando eu olho para a vida de Jesus. Não sei se vocês têm esse mesmo comportamento, mas cada vez que eu me deparo com a vida de Jesus, que eu vejo a forma com que ele caminhava, a forma com que ele cuidava, pastoreava, amava e ainda faz hoje, né? Mas lendo os relatos bíblicos, eu fico extremamente constrangido de perceber a pureza, a santidade, a majestade, o poder de Cristo. É lindo, irmãos, nós podemos olhar para a vida de Jesus e percebermos a essência de quem Ele é, porque Ele nos manda ser como Ele é, e não tem como nós sermos como Cristo é se nós não conhecermos como Ele é. Então é extremamente importante nós aprendermos com o Senhor, olharmos para os seus passos, para as suas ações, né? E é tão especial nós percebermos esse cuidado de Jesus como bom pastor de ovelhas, né? Porque de fato Ele é o nosso bom pastor, né? Jesus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos conduzido em todo o tempo, nós somos pastoreados por Ele, nós somos ensinados por Ele, e hoje nós vamos ver algumas características que nós, como filhos, como ovelhas de Jesus, precisamos ter, e ao mesmo tempo consolo que, ao saber disso, vem para as nossas vidas. Porque quando nós conhecemos a essência do pastoreio de Jesus, irmãos, é impossível nós andarmos uma vida tristes, angustiados, ou então decepcionados o tempo todo, não satisfeitos. Não tem como, irmãos. Não tem como nós conhecermos o coração do nosso Senhor e nos sentirmos abandonados. Não tem como a gente conhecer a essência de Jesus e achar que de alguma forma nós fomos desamparados por Ele, ou que Ele não nos ama, e tantas outras coisas que podem surgir nessa caminhada. E para isso hoje nós vamos ler um livro muito conhecido, que é o livro de Salmos. Eu não vou ler todos os capítulos, irmão, então não precisa ficar preocupado, mas nós vamos caminhar hoje num capítulo extremamente conhecido, que provavelmente você saiba de cor. Então eu quero que você já abra sua Bíblia comigo aí, em Salmos 23. Nós vamos dialogar sobre esses salmos, né, onde o salmista Davi, ele apresenta Jesus como supremo pastor, né? Então nós vamos perceber aqui as características desse bom pastor que nós temos. Mas antes disso, eu queria só te contar um pouquinho do que é o livro de Salmos, se você ainda não sabe, né? Os Salmos, eles são composições poéticas que revelam um enorme conjunto de sentimentos humanos. Os autores aqui, que são mais de um, né? Não é como algumas cartas que nós temos estudado e etc., que às vezes é uma pessoa que tem escrito para um povo direcionado, mas o livro de Salmos, ele tem diversos autores. E esses autores expressam diversas emoções também, incluindo alegria, gratidão, medo, desespero, ansiedade, esperança, raiva, tristeza e etc. Essa experiência dos salmistas vai nos inspirar e nos incentivar a também expor a Deus em oração, seja para louvá-lo, para pedir sua proteção contra os nossos adversários, ou ainda confessar pecados e temores. Então esse livro vai nos inspirar muito a conversar com Deus, a partilhar com Deus cada momento e cada estação da nossa vida. São muitas vezes orações, e é muito especial nós percebermos o coração de cada salmista e o momento de angústia e às vezes de aflição que muitos deles passavam aqui. Bom, como eu já disse, o livro tem autoria múltipla e muitos salmos são inclusive anônimos, não sabe-se dizer quem os escreveu. Salmos também têm sido fonte de consolo e esperança para muitas pessoas. Quem aí às vezes já num momento de desespero não pegou a Bíblia assim e falou: Deus vai falar comigo ali em Salmos, pá. E aí lê uns salmos e aquilo foi confortável, foi um conforto ao seu coração. Muitas vezes os salmos, ele traz isso para a gente. Davi, que é o autor desse salmo que nós vamos ler hoje, ele escreveu ao menos 73 desses salmos que estão descritos nesse livro. E um deles é o que nós iremos estudar aqui. Nesse Salmo 23, irmãos, nós teremos um reservatório inesgotável de consolo. Quem está precisando ser consolado pelo Senhor aí? Eu acho que todo mundo, né, irmãos? É impressionante o quanto nós temos essa necessidade de cuidado, de consolo, de aconchego com o nosso Senhor. E eu tenho certeza que se Deus colocou todos vocês aqui hoje, é porque de fato
todos nós estamos precisando desse abraço dele, desse consolo dele. Então vai ser muito especial, nós podemos caminhar diante dessa fonte inesgotável de consolo que é o Senhor. Bom, como alguém que conhecia a vida de um pastor, né, se você bem sabe, Davi era um pastor de ovelhas. Então ele vai apresentar Jesus como um bom e supremo pastor das nossas vidas. E eu quero só iniciar, antes de ler os salmos aqui, partilhando algumas curiosidades para vocês sobre a vida de um pastor de ovelhas. Não sei se você sabe, mas para mim, por exemplo, foi muita novidade algumas coisas que eu percebi, porque eu nunca tive contato com um pastor de ovelhas verdadeiramente, vi-se ali como que ele caminha, como cuida das ovelhas, já ouvi algumas curiosidades, mas é muito interessante, irmãos, nós termos essa curiosidade de perceber cada semelhança, cada ilustração que o Senhor nos traz nessa palavra, porque tem sentido. E vocês vão ver aqui sobre algumas curiosidades das ovelhas. Bom, pelo que eu estudei, existem hoje pelo menos mais de 1.400 raças diferentes de ovelhas. Isso porque durante a vida de cada raça, ela se desenvolveu e adaptou com maestria aos diferentes lugares e ambiente que vivia. E acredite, elas podem ser encontradas em praticamente todos os lugares do globo terrestre. Ou seja, uma das características da ovelha é a adaptação. A ovelha ela consegue se adaptar em diferentes climas, diferentes lugares, por isso que tantas raças foram sendo, criadas ao longo do mundo. Outra característica que eu achei muito importante também, e é legal até, a ovelha é somente a fêmea adulta, porque a ovelha, entre aspas, que não é ovelha, bebezinha, é chamado de cordeiro, e o macho adulto é chamado de carneiro. A ovelha é somente a fêmea adulta, tem que ser adulta. E quanto mais madura é a ovelha, mais fofa e resistente é a lã que ela vai oferecer. Olha isso. Outra coisa que é muito interessante a gente perceber também, irmãos, é que a ovelha ela é feita para reprodução. Os períodos férteis dela vêm de 17 em 17 dias e suas gestações duram 5 meses. Ou seja, ela é feita para se reproduzir. Ela é feita para multiplicar. A ovelha também, ela é pronta para a paz e ao mesmo tempo o carneiro é pronto para a guerra. A ovelha tem temperamento dócil e muito fácil de manusear. Em contrapartida, o carneiro está sempre preparado para o embate. Por isso que a gente tem que ser ovelha, irmãos. E essa aqui vocês vão rir junto comigo, que tem que parecer mesmo com crente. A ovelha tem 4 estômagos e dentes fortes, irmãos. Como faz parte da família dos ruminantes, as ovelhas parecem estar constantemente mastigando, irmãos. E eu acho que essa mais parece com a gente, não é mesmo? Podem passar até 8 horas nesse processo, o que garante o consumo de cereais muito duros e de difícil digestão para a maioria dos animais. Tenho certeza que de todas essa aqui, com certeza o crente se identifica perfeitamente, não é mesmo? Então, dito isso, irmãos, conhecendo um pouquinho dessas características das ovelhas e entendendo o que o Senhor nos chamou para ser, nós veremos agora algumas características do nosso bom pastor. Bom, Salmos 23, abra aí comigo, por favor. Vai começar assim: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, Jesus é o nosso bom pastor. E essa palavra nos diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E a gente vai perceber um pouco mais à frente ali a importância e o significado de um pastor que dá a vida pelas ovelhas. O que isso significa nesse ambiente do pastoreio de ovelhas ao caminhar aí, transitando com as ovelhas de um lugar para o outro. Mas eu não vou me apegar a isso agora. Esse Senhor, que é o pastor de ovelhas, ele se relaciona com as suas ovelhas. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. A ovelha confia no seu pastor. A ovelha é conduzida pelo seu pastor. E tantas coisas que nós vamos ver aqui.
E o Senhor é esse pastor das nossas vidas, das nossas almas. Por isso, irmãos, nós devemos relacionamento com esse bom pastor. Se Ele é o nosso pastor, nós precisamos caminhar com o nosso pastor. Afinal, o pastor guia as ovelhas, o pastor cuida das ovelhas, protege as ovelhas. E a ovelha precisa estar com quem? Com o seu pastor. Então a primeira coisa que a gente vai se apegar é no relacionamento. Irmãos, como está o nosso relacionamento com o nosso pastor? Porque o pastor não é meu e nem só seu, é o nosso pastor. Nós estamos juntos no mesmo ambiente, mas governados por um pastor. E esse pastor dá ordem de direção, esse pastor tem nos livrado das aflições, dos inimigos, esse pastor tem nos colocado nos ambientes certos para cada estação, esse pastor tem nos dado alimento e tem feito tantas coisas na nossa vida. Mas será que nós estamos caminhando e sendo obedientes com esse pastor, ou de alguma forma a gente está tentando fugir desse rebanho? Como tem estado o meu e o seu comportamento diante da nossa vida perante esse pastor? Em João 10, 27 vai falar assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus dizendo, eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, a ovelha ouve a voz do seu pastor, o pastor conhece a ovelha também conhece o seu pastor, mas a ovelha segue o seu pastor. Então o Senhor é o nosso bom pastor e nós devemos segui-lo, andar com Ele, ser governados por Ele. Conhecer Jesus, irmãos, é a essência da vida eterna. Não tem como a gente ter vida eterna sem conhecer o nosso Senhor Jesus, irmãos. Vai ser a essência de tudo isso que a gente vai viver, afinal a eternidade é com Ele, irmãos. Depois ele finaliza isso aqui dizendo, ainda nesse mesmo verso, de nada terei falta. Irmãos, o que está falando aqui? Suprimento. Porque Ele é o nosso pastor, de nada terei falta. Porque o bom pastor cuida das ovelhas. O bom pastor não vai te levar para um pasto que não tem alimento. O bom pastor não vai te deixar perambulando por um lugar onde você vai passar frio, onde você não vai ter, proteção, onde você vai ficar solto para que feras ferozes possam vir e, enfim, arrancar a sua vida. Não, o bom pastor cuida. Então, se é alimento que a ovelha tem necessidade, o bom pastor vai conduzir a ovelha para se alimentar. Se aquela ovelha está doente, o bom pastor vai tratar a ovelha. Se aquela ovelha precisa ser tosada, o bom pastor vai tosar a ovelha. Se aquela ovelha está com as cascas da pata muito grossa, o bom pastor vai cortar. O bom pastor cuida da ovelha. Por isso, se o Senhor é o nosso bom pastor, irmãos, nós não teremos falta de nada. Então quero te dizer uma coisa nessa manhã: se existe algo que está faltando na sua vida, ou é algo que não é o que o Senhor quer para você, por isso que Ele não colocou, ou é porque de fato você não está fazendo parte desse pastoreio do bom pastor, porque aqueles que são cuidados pelo bom pastor não têm falta de nada. Entenda isso em nome de Jesus. Nós teremos alimento, teremos água, teremos a cama quente para o inverno, a brisa suave no verão, quando o calor estiver em excesso, os cuidados da nossa saúde, tudo mais que a gente necessitar, porque Ele é o nosso bom pastor. Depois, irmãos, no verso 2, ele diz assim: em verdes pastagens me faz repousar. Irmãos, o que isso está falando para a gente? Descanso. O bom pastor também sabe que a gente precisa de descanso, que a gente precisa respirar. E Ele nos faz repousar em verdes pastos. Irmãos, Jesus já disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E às vezes a gente está cansado e sobrecarregado e corre para tantos outros lados, ao invés de ir para Ele, que tem o descanso e o alívio para nos oferecer, irmãos. O bom pastor nos faz repousar em verdes pastos.
Ou vocês não se lembram que Ele é o Deus da paz e essa paz Ele nos dá? O bom pastor cuida e conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso desgaste físico e emocional. E o descanso é de Deus também. Irmãos, vocês já pararam para pensar por que no 7º dia Deus descansou? Alguém já parou para pensar nisso? Deus se cansa, irmãos? É porque o tempo todo o Senhor está tentando nos ensinar como ser gente. Ele não precisava descansar no 7º dia, mas Ele precisava nos mostrar que o descanso é importante. Então por que a gente às vezes não entende a necessidade também do descanso? É importante, irmãos. A gente precisa respirar muitas vezes. A gente precisa desligar nossa mente. A gente precisa repousar. É necessário. E além disso, ele finaliza o verso 2 dizendo: e me conduz a águas tranquilas. Porque além de descanso para o nosso corpo físico, a gente precisa de refrigério para a nossa alma, irmãos. Alívio. Porque muitas vezes o nosso corpo está descansado, mas a nossa alma está atribulada. Quantas vezes você já não acordou num dia, depois de uma noite até boa de descanso, e aquela sensação de que você ainda está cansado, de que você ainda está atribulado com alguma coisa, como se o seu cérebro não tivesse desligado naquela noite, e você está arrastando no novo dia? Porque não é só de descanso físico que a gente precisa de alívio para a nossa alma, e o bom pastor, ele nos dá alívio também para a alma. Ele não só cuida do nosso físico, mas da nossa emoção, dos nossos sentimentos. Ele nos ajuda a lidar com todo esse turbilhão de coisas que acontecem dentro do nosso coração. Só que não para por aí, irmãos. No verso 3 fala: restaura-me o vigor. Irmãos, o que isso fala para a gente? Cura, fortalecimento. O bom pastor, além de se preocupar com as nossas necessidades, ele preocupa com o nosso descanso físico, com o refrigério da nossa alma e com as feridas que a gente tem adquirido ao longo da jornada. Afinal, irmãos, por mais que sejamos bem cuidados pelo bom pastor, tem hora que a gente vai pisar aqui numa pedrinha, tem hora que a gente vai arranhar num galho, que a gente vai passar, é normal. Só que Ele cura essas feridas também. Ele percebe quando a gente está machucado. Ele percebe quando a gente está sangrando. E Ele cuida. Só que a gente precisa estar com Ele. Voltamos novamente lá no Senhor é o meu pastor. Tudo isso a gente vai desfrutar, irmão, somente se o Senhor for o nosso pastor. Porque Ele é esse pastor. Jesus, Ele pastoreia a nossa alma, Ele nos alimenta com a sua graça e nos fortalece com o seu poder, irmãos. Ele é o supremo pastor. Ele é perfeito em tudo que faz, irmãos. Nele não há falha alguma. Nele não há erro, não há pecado. Ele é essa fonte inesgotável de consolo que nós estamos partilhando nessa manhã. E se você está aqui, irmãos, é porque você crê nessa palavra. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Então vamos continuar. Depois ainda nesse verso 3 fala: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é que isso ensina para a gente, irmãos? Direção. O bom pastor dá direção para as suas ovelhas, propósito. Jesus é o caminho, irmãos, e a palavra é lâmpada para os nossos pés. Entenda isso, irmãos. A palavra ilumina o nosso caminho. Se você está com dúvida, se você está trilhando um caminho de Cristo para você ou não, olhe para os seus pés à luz da palavra, para você perceber se você está pisando no centro da vontade do Senhor ou fora dele. Pastor, eu não tenho certeza se eu estou vivendo a vontade do Senhor para mim. Irmãos, lê essa palavra, vê se a sua vida está coerente com ela. Se tiver, você está no centro da vontade do Senhor. Se não, irmãos, reajuste a rota, porque você não está indo para o lugar que Deus quer. Vocês estão entendendo, irmãos? O bom pastor dá direção.
Bom pastor não deixa a ovelha solta. Não, ele dá direção. É para lá, a gente vai para lá. É para esse lugar, você tem que ir para esse lugar. Não, agora é para ficar aqui, é para parar. O bom pastor faz isso com a ovelha. Ele governa, ele lidera as ovelhas. Depois no verso 4 vai falar assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes. Irmãos, se a gente está sendo guiado pelo bom pastor, nós não andaremos por vale de trevas e mortes? Não. Jesus é o bom pastor. Esse texto está dizendo: o Senhor é o meu pastor. E nesse mesmo texto está dizendo: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes. Por que você acha que se você está andando no vale de trevas e mortes, o Senhor não é mais o seu pastor? O Senhor te abandonou, Ele não está com você. Não. Vida com Deus não significa ausência de provações, irmãos. Nós teremos aflições, nós teremos provações, mas mesmo que eu andar por um vale de sombra e de morte, Ele continua sendo meu bom pastor. Porque se eu sou guiado e direcionado por Ele, até o vale de sombra e de morte tem propósito para mim. Amém? Porque se é Ele que está me guiando. Por isso que essa palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, irmãos. A gente está sendo forjado, fortalecido, a gente está amadurecendo. Então nós precisamos entender o que isso significa para a nossa vida, irmãos. Vida com Deus não significa ausência de problemas, ausência de aflições, ausência de angústias, não. Significa que mesmo que eu passe por elas, eu nunca estarei só. Porque Ele é o consolo para a nossa alma. Amém? E é isso que muda tudo, irmãos. É isso que significa que nós não teremos mais ausência de nada, nem de cuidado, nem de amor. A vida cristã, irmãos, não é uma jornada fácil. Se você é um discípulo de Cristo, você entende isso. A gente carrega marcas. Como o apóstolo Paulo mesmo diz: eu trago no meu viver as marcas de Cristo. E a gente vai carregar se a gente estiver sendo discípulo de verdade. Nós vamos passar por desertos terríveis, irmãos. Mas nós não temos o que temer, porque é isso que diz logo a seguida. Fala assim: eu não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. Então, ainda que a gente passe por esses momentos, nós não temos o que temer, porque Ele está conosco. Lembra que eu falei que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas? João 10, 11 vai dizer isso. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmão, sabe o que o bom pastor faz quando as feras rodeiam o seu rebanho? Ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele entra na batalha por elas. Ele não sai correndo e deixa que o lobo vai lá e ataque a ovelha. Ele se joga para o lobo, ainda que possa lhe custar a vida. Foi o que aconteceu com o nosso pastor. Ele se entregou para que hoje tivéssemos vida. Porque se não fosse pelo sangue de Cristo, irmãos, a gente não tinha vida. Mas Ele entrou na frente dessa batalha e venceu aquilo que a gente jamais venceria, para que hoje nós pudéssemos ter liberdade e vida nele. Amém, irmãos? Além disso, de entender essa proteção do Senhor, Ele fala: a tua vara e o teu cajado me protegem. E se você já pensou sobre isso, você sabe o que eu vou falar. Se não, eu vou te explicar o porquê desses dois instrumentos. A vara do pastor, irmãos, ela servia para afastar os predadores. E o cajado servia para orientar as ovelhas, tanto que a sua ponta arredondada era para puxar a ovelha pelo peito. Então a vara é proteção e o cajado é direção, é zelo, é cuidado.
Por isso que nós somos consolados. Essas duas ferramentas, elas trazem segurança para a ovelha. Quando o pastor está com a sua vara e o seu cajado, a ovelha sabe que ela está protegida e que ela não vai cair num abismo, porque o pastor vai puxar ela aqui pelo gancho. Se vier uma fera, ele vai dar varada na fera, mas ela não estará desprotegida, irmãos. Amém? Verso 5 vai falar assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Irmãos, esperança. A gente vai ter inimigos sim. Tem hora que as pessoas não vão entender os nossos passos de fé. Tem hora que as pessoas não vão compreender as ações que nós estamos dando perante o Senhor, e muitas vezes vão mandar a gente amaldiçoar o nosso Deus. Mas esse bom pastor, ele nos concede vitória sobre cada ameaça, irmãos. Chegará um dia em que aqueles que não entendem ou que nos perseguem pelo que nós professamos, terão que olhar um banquete preparado à mesa perante todos eles, e nós sendo honrados pelo Senhor, governando com Ele. Amém? Depois disso, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Irmãos, por mais desafiador que seja a vida do discípulo, e a honra e a glória por tudo que ele fizer sejam do Senhor, pela graça de Deus nós ainda somos honrados, irmãos. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, lá em Lucas 18, 29 e 30, ele vai falar assim: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Honra. Deus, eu abandonei isso, tudo para te seguir. Você não deixará de receber na presente era, e ainda mais, vida eterna. Amém, irmãos? Existe honra para aqueles que não negociam os princípios. Existe honra para aqueles que abandonam tudo para seguir a Jesus. Existe honra para aqueles que renunciam à sua vida para viver o viver de Cristo. Ainda que hoje possa parecer que você não esteja vivendo isso, há esperança nessa palavra. O Senhor não mente, amém? Depois ele diz: fazendo transbordar o meu cálice, irmãos, porque é abundância de graça e favor. Não só enche, mas transborda, irmãos. Alegria plena. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente acha que o Senhor vai somente trazer algo para nós também. Não, irmãos. Transborda, toca o outro. O que Deus faz em nós não é só para nós, Ele transborda para o outro. Ele vai tocar outras vidas. A generosidade, ela é uma expressão do que nós recebemos do Senhor. Quando Deus confia muitas coisas a nós, irmãos, não é para que a gente guarde tudo aquilo, não. É para que a gente entenda o propósito de cada ferramenta que o Senhor colocou na nossa vida. Afinal, irmãos, ferramenta é para ser usada, não é para ficar guardada. Semente guardada num pote não multiplica, amém? Ela não vai render, ela não vai dar fruto, irmão. Semente precisa encontrar terra fértil para frutificar. Então é para isso que o Senhor nos dá. E essa palavra diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, que o Senhor dá para a gente o suprimento, o pão, e dá a semente para a gente semear. E tem muita gente guardando semente no pote, depois está falando assim: Deus, eu estou estagnado, eu estou no mesmo ambiente, nada muda. Claro, a semente está no pote ao invés de estar na terra, que aquele que planta e continua plantando sempre vai ter colheita. Além do pão, ele tem colheita, amém? Depois verso 6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Em outra versão diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não há sombra de dúvida, irmãos, isso é bênção, é promessa para nós. Certamente, bondade e misericórdia nos seguirão, irmãos. Fidelidade, o Senhor continua sendo quem Ele é. Ele não mudou porque os tempos mudaram. Ele não mudou porque o mundo mudou. Ele não mudou porque a gente está vivendo uma pandemia. Não, irmãos. O Senhor continua sendo nosso bom pastor. Ele continua cuidando e governando as nossas vidas, irmãos, como ninguém teria a capacidade de fazer. Por isso encontrem o descanso e o alívio que vocês precisam nele, irmãos. Está difícil?
tá ruim de perseverar, tá sem direção, tá angustiado, irmãos, Ele é a resposta para tudo isso. Pare de correr para outros lados, corre para Ele. Não queira resolver os seus problemas com a força do seu braço, irmãos. Tem alguém para cuidar da gente. E eu posso te falar, às vezes a gente tem dificuldade de ser cuidado, enquanto o nosso pastor tem prazer em cuidar da gente. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele te orientar, deixa Ele te governar, deixa Ele sarar suas feridas, deixa Ele te contar quem você é. Fique pertinho dEle. Ai, Jesus não viu que eu machuquei. Claro, você está rodando outros pastos. Na verdade Ele viu, mas você que não chegou até Ele para que você possa ser curado. Afinal, a ovelha tem que chegar pertinho para o pastor tocar nela aqui, ó. Passar o remedinho, fazer o curativo. Não é assim? Só que a gente quer ser curado distante dEle, quer ser tratado longe dEle. Não, gente, é simples. É um pastoreio tão simples como um pastor de ovelhas. Mas se a gente entender esse princípio, irmãos, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não estou isento disso aqui não, essa palavra é para mim também, é para todos nós. Porque esse pastor não é só seu, é meu também, é nosso. Eu também tenho que aprender com ele todos os dias, eu também tenho que ser cuidado com ele todos os dias. Senão, como que eu vou conseguir cuidar de alguém, irmãos? Como você vai conseguir cuidar da sua casa se você não consegue ser cuidado primeiro do Senhor? Soldado machucado não pode entrar em batalha, irmãos. A gente primeiro precisa cuidar do nosso interior, sarar as nossas dores, as nossas feridas, para depois a gente ajudar outras pessoas. Tem muita gente negligenciando o autocuidado e quer ajudar todo mundo, e no meio do caminho começa a morrer, porque não está cuidando de si. Por isso que é tão importante a gente tirar a trave primeiro do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Por isso que é tão importante a gente estar curado para curar, a gente estar sarado para sarar, a gente amar o Senhor primeiro, para depois querer ensinar outras pessoas a amar. Tem muita gente que abriu essa Bíblia hoje, leu o primeiro versículo e quer sair para ir evangelizando. No primeiro embate que tiver diante dessa palavra, não vai conseguir defender a sua fé. Por quê? Não tem estrutura, não tem raiz, não tem experiência o suficiente, não foi marcado por essa palavra o suficiente. Irmãos, primeiro Deus faz em nós, depois a partir de nós. É propósito da ovelha multiplicar, mas primeiro ela tem que ser ovelha. E se você entendeu lá no início, ovelha é madura, adulta, porque antes é cordeiro. Tem muito cordeiro achando que é ovelha, e tem muito carneiro achando que é ovelha. O Senhor nos chamou para ser suas ovelhas, e as ovelhas têm suas características. Amém? Então vamos continuar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, foi o que a gente leu agora, todos os dias da minha vida. Irmãos, essa bênção é eterna, não é só para hoje. Ela foi ontem, anteontem, está sendo hoje, será amanhã e todos os dias da minha vida. Continua, irmãos, continua, não mudou, amanhã não vai mudar, depois de amanhã não vai mudar, mas Jesus tem que ser o seu pastor. Fidelidade, irmãos. A ovelha tem que ser fiel ao seu pastor. Depois diz assim: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em outras versões diz: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A ovelha que é cuidada pelo bom pastor, irmãos, terá eternidade com Ele. Aqui o Senhor está conosco, lá nós estaremos com Ele.
Irmãos, sua presença será nossa alegria e recompensa. O céu é a casa do nosso Pai, o nosso lar, para onde a gente está caminhando. Lá é a nossa pátria, nosso tesouro. O nosso bom e supremo pastor vai estar ali com a gente o tempo inteiro, irmãos. Não que ele não esteja aqui, mas hoje a gente conhece em partes. Pensa, em partes a gente já é apaixonado, em partes a gente já fica maravilhado. Quando a gente conhecer plenamente, irmãos, eu não sei qual será a minha reação. É muita glória. É muito, irmãos, é muito. Ele é o centro das Escrituras, da história, da eternidade, de cada decreto divino. Irmãos, Jesus é o centro. Essa Bíblia inteira diz respeito a um nome, irmãos. Conhecer Jesus, é para isso que a gente lê isso aqui, é para isso que a gente está vivendo, irmãos. Conhecer o Senhor, ser encontrado nele. Nós vivemos nele, com ele, para ele. Jesus é a nossa segurança, irmãos. Jesus é a nossa provisão, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa recompensa, irmãos. Ou vocês não lembram que ele é o tesouro de maior valor? Que ele é a pérola perdida que a gente encontrou, irmãos? Que todas as outras pérolas que a gente podia ter guardado perderam seu valor, irmãos, quando você encontrou essa. Só que muitas vezes nós estamos esquecendo do valor do nosso bom pastor. E o objetivo de nós estarmos aqui com essa palavra tão simples e talvez relendo um texto que você já leu tantas vezes na sua caminhada cristã, não é te lembrar que esse texto existe, mas é te mostrar o que ele representa para você. Porque muitas vezes a gente conhece o texto, mas a gente esquece o que ele significa para nós. Muitas vezes a gente lê essa palavra, mas ela não é como se fosse muito distante de nós. E eu estou aqui para anunciar mais uma vez e falar assim: essa é a sua realidade se o Senhor é o seu bom pastor. O grupo de louvor já pode subir, que a gente já está caminhando para o fim. Com ele nós estaremos para sempre, irmãos, e reinaremos pelos séculos eternos. O Senhor é o meu pastor, relacionamento. De nada terei falta, suprimento. Em verdes pastagens me faz repousar, descanso, e me conduz a águas tranquilas, refrigério. Restaura-me o vigor, cura. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, direção. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, provação, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, proteção. A tua vara e o teu cajado me protegem, segurança. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, esperança. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, honra, e fazendo transbordar o meu cálice, alegria, abundância. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, promessa, bênção, todos os dias da minha vida, fidelidade. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eternidade, irmãos. Amém.